A Guerra de Inverno travada entre a União Soviética e a Finlândia entre os anos de 1939 e 1940 é um dos conflitos mais fascinantes e menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser significativamente menor em escala, a resistência feroz da Finlândia e suas táticas inovadoras conseguiram surpreender e frustrar as expectativas do poderoso Exército Vermelho. Neste vídeo, exploraremos como a Finlândia, um pequeno país com recursos limitados, conseguiu enfrentar e resistir às investidas soviéticas, revelando estratégias militares brilhantes e um espírito de determinação inabalável. Para compreender como a Finlândia conseguiu surpreender o Exército Vermelho, é fundamental entender o contexto que levou a esse conflito. No final do ano de 1939, a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, buscava expandir suas fronteiras e garantir uma zona de amortecimento contra possíveis invasões futuras, especialmente após as tensões crescentes na Europa. A Finlândia, embora neutra, tornou-se um alvo devido à sua localização estratégica entre Leningrado e o Mar Báltico. A Finlândia, por sua vez, havia declarado sua independência da Rússia em 1917, mas mantinha uma posição de defesa vigorosa para proteger sua soberania. Apesar de ser um país relativamente pequeno e com recursos limitados, os finlandeses estavam determinados a resistir a qualquer tentativa de invasão. A Guerra de Inverno começou em novembro de 1939, quando o Exército Vermelho lançou uma ofensiva surpresa contra a Finlândia, esperando uma rápida vitória. No entanto, subestimaram a resiliência e as capacidades estratégicas dos finlandeses. A surpreendente resistência finlandesa pode ser amplamente atribuída às suas estratégias defensivas altamente eficazes. Conhecidos por sua habilidade em utilizar o terreno a seu favor, os finlandeses exploraram profundamente as densas florestas, lagos e terrenos acidentados da região para dificultar o avanço das tropas soviéticas. Em vez de confrontar o Exército Vermelho em batalhas abertas, os finlandeses optaram por táticas de guerrilha, emboscadas e ataques rápidos, minando a moral e a organização dos invasores. Além disso, a Finlândia implementou a utilização das moti, uma técnica que envolvia cercar e dividir as grandes formações do inimigo em grupos menores e manejáveis. Essa abordagem permitiu que a força finlandesa isolasse e eliminasse segmentos do Exército Vermelho de maneira mais eficiente, sem precisar enfrentar diretamente o superior número e o poder de fogo soviético. A combinação dessas táticas inovadoras, aliada a uma preparação meticulosa e a um profundo conhecimento do terreno, foi crucial para neutralizar as vantagens aparentes do seu adversário. Outro fator crucial que permitiu à Finlândia surpreender o Exército Vermelho foi a extraordinária adaptação das tropas finlandesas às suas condições invernais. Enquanto o Exército Vermelho enfrentava dificuldades significativas para operar em temperaturas abaixo de menos 30 graus, os soldados finlandeses estavam excepcionalmente bem preparados para o frio extremo. Eles utilizavam uniformes de lã em camadas, sapatos de couros resistentes e equipamentos de proteção que minimizavam a perda de calor corporal, permitindo que permanecessem operacionais mesmo nas noites mais geladas. Além da preparação física, os finlandeses aproveitaram de maneira inteligente os recursos naturais disponíveis. O uso de esquis como meio de transporte não apenas facilitou
a mobilidade nas profundezas das florestas nevadas, mas também permitiu que as tropas finlandesas se movimentassem silenciosamente, tornando-as menos detectáveis pelos soviéticos. Essa mobilidade ágil foi essencial para a realização de emboscadas eficazes e para a rápida retirada diante de contraofensivas inimigas. Os finlandeses também fizeram uso inovador de armas improvisadas, como por exemplo o coquetel Molotov, que foi modificado para conseguir atingir mais danos contra os tanques soviéticos. Essa arma caseira, composta por garrafa de vidro preenchida com combustível, foi adicionado também fragmentos metálicos que eram lançados contra os veículos blindados, causando danos consideráveis e criando um elemento de surpresa que afetou ainda mais as forças invasoras. Um dos pilares fundamentais do sucesso finlandês na guerra foi a liderança exemplar e a alta moral das tropas. O marechal Carl Gustaf, comandante supremo das forças finlandesas, desempenhou um papel crucial na organização e motivação das tropas. Sua experiência militar e capacidade de tomar decisões estratégicas sob pressão inspiraram confiança e respeito entre os soldados, criando uma coesão essencial para enfrentar as adversidades da guerra. Além de sua liderança, a moral elevada dos finlandeses foi alimentada por um forte senso de patriotismo e determinação em defender sua terra natal. Conhecidos por sua resiliência e coragem, os soldados finlandeses estavam profundamente comprometidos com a causa, o que lhe permitiu manter a disciplina e a eficácia mesmo diante das condições mais desafiadoras possíveis. Essa combinação de liderança eficaz e alto moral resultou em uma força de combate altamente motivada, capaz de resistir às ofensivas soviéticas e infligir pesadas perdas ao inimigo. A importância da moral não pode ser subestimada, pois influenciou diretamente a capacidade das tropas finlandesas de executar manobras táticas complexas e de se adaptar rapidamente às mudanças no campo de batalha. A confiança em seus líderes e a crença na causa comum fortaleceram a unidade das forças finlandesas, tornando-as um adversário formidável, apesar das desvantagens numéricas e materiais. Embora a Guerra do Inverno tenha sido principalmente um conflito entre Finlândia e a União Soviética, o apoio internacional desempenhou um papel significativo na resistência finlandesa. Diversos países, especialmente da Europa Ocidental, demonstraram solidariedade com a Finlândia, enviando voluntários, suprimentos militares e assistência humanitária. Organizações como a Cruz Vermelha também contribuíram com ajuda médica e alimentos, ajudando a sustentar o esforço de guerra finlandês. A visibilidade internacional da Guerra de Inverno destacou a capacidade da Finlândia de defender sua soberania contra uma potência muito maior, estabelecendo um exemplo inspirador de resiliência e determinação. A Guerra de Inverno foi marcado por um alto custo humano e territorial para ambas as partes envolvidas. As estimativas das baixas variam, mas acredita-se que a União Soviética sofreu aproximadamente 126 mil baixas entre soldados mortos em combate, desaparecidos e feridos. Além disso, cerca de 264 mil soldados soviéticos ficaram feridos durante o conflito. Em contraste, a Finlândia registrou cerca de 25 mil baixas
incluindo mortos, feridos e desaparecidos. Apesar de estar em desvantagem numérica e material, a Finlândia conseguiu infligir perdas significativas ao Exército Vermelho, destacando a eficácia de suas táticas defensivas e a determinação de suas tropas. Em termos de ganhos territoriais, a Guerra de Inverno resultou na assinatura do Tratado de Paz de Moscou em março de 1940. A Finlândia teve que ceder aproximadamente 11% do seu território, incluindo grandes partes importantes e estratégicas que tinham muito peso econômico, como a cidade de Viborg. Além disso, a Finlândia perdeu a sua área de fronteira leste, o que reduziu seu acesso ao Mar Báltico. Apesar dessas perdas, a Finlândia conseguiu preservar sua independência e evitar uma ocupação soviética completa, o que foi considerado um ganho significativo em termos de soberania nacional. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Já conto com o seu like e com a sua inscrição para estar assim apoiando o nosso canal. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.